Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Escorpião. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar, hypar o vídeo. É uma forma generosa de ajudar este canal a crescer. Façam isso sem forçar nada, só se no vosso coração ressoar esse sentimento de gratidão. Então, não se esqueçam de que se precisarem de uma leitura particular, centrada na vossa energia pessoal, têm o e-mail na descrição do vídeo. Vamos lá então, sem mais delongas e com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Ai, tão bom. O sol. O sol. O que é que vocês querem mais? O sol a falar de sucesso e prosperidade. Êxito total nos empreendimentos de qualquer natureza, o destino está a seu favor, planeje o futuro, aproveite este momento e invista em você. Sim, porque o sol fala-nos da essência do eu, representa a interioridade, a vitalidade, a verdade, a clareza mental. Este sol é um arcano magnífico, arcano de maior número 19, que nos fala exatamente disso, de uma viagem de sucesso, em que nós temos uma consciência expandida daquilo que somos, em que nós normalmente, quando estamos sob esta energia, conseguimos perceber melhor o nosso lado luz, mas também conseguimos ter consciência para perceber qual é o nosso lado sombra. Há aqui como que uma clareza, um descortinar de uma verdade que nós conhecemos de nós, mas que às vezes não queremos olhar muito de frente. Este sol permite que se veja tudo. Ele traz essa consciência do eu, para que nós consigamos olhar para o espelho e perceber que temos de facto um lado luz extraordinário, mas que temos também ali algumas sombras, e que agora, quando nós estamos sob esta energia, conseguimos ver melhor, com uma consciência mais expandida. O que é que isso permite? Uma certa correção de comportamento. Sim, senhora, o sol, que maravilha para a egrégora do signo de Escorpião. Vocês são profundos. E às vezes esta luz do sol traz uma consciência que vos permite de facto, se já forem seres evoluídos espiritualmente, perceber que também há aí um lado sombra, mas que agora está muito, muito, muito iluminado. É uma carta que fala disso mesmo, de sucesso, de uma altura da vossa vida em que vocês podem pôr as mãos na massa para concretizar o que bem entenderem, e fala de novas possibilidades, de alegria. É uma carta maravilhosa. Portanto, vocês que estão aí desse lado, olhem lá para a vossa vida, para os vossos processos, para as vossas relações, e percebam que estão num momento da vossa vida em que existem muitas possibilidades de vocês chegarem aí e mexerem no assunto, mudarem a vossa vida, aproveitar esta maravilhosa energia do sol. Com o tarô dos gatos, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Pode haver aí casamentos, contratos assinados, mudanças de casa, inícios ou finais felizes em processos de trabalho. Maravilhoso. Verdades repostas, conversas que deixam tudo esclarecido. É uma maravilhosa energia, é uma maravilhosa energia. 3 de ouros. 3 de ouros que nos fala de partilha de conhecimento. Este 3 é uma carta de expansão. Todas as cartas dos arcanos menores de número 3 emanam da carta do arcano maior, a Imperatriz, e a dizer que
não se cresce sozinho, é preciso juntarmos-nos a outras parcerias para crescer, para partilhar o nosso conhecimento e para receber também o conhecimento das outras pessoas. Só assim conseguimos expandir a nossa vida. Portanto, não tente crescer sozinho. Se está aí num projeto e está a olhar para esse projeto, para essa situação e pensa, há aqui uma volta que eu não consigo dar, não sei muito bem como é que vou fazer isto, junte-se a outras pessoas, porque às vezes numa conversa, muitas vezes informal, pode nascer uma ideia, um insight para seguir em frente, de alguma forma encontrando a solução para esta situação que vocês estão aí a viver. O 3 de Ouros fala-nos disso. Olha, tu tens muito conhecimento, tens muitas capacidades, mas se tu não as partilhares com ninguém, tu estás aqui com este conhecimento numa posição de superioridade em relação a estes dois aprendizes. Tu tens conhecimento, tu sabes esculpir a pedra, tu sabes fazer crescer estas moedas de ouro, tu tens esse conhecimento, mas não te esqueças que esse conhecimento, se não for partilhado, morre, não prospera, não floresce, é um comportamento egoísta. Portanto, a partilha do conhecimento faz sempre um bem extraordinário à nossa energia, não é? Nós sabemos que se uma vela se apagar e se nós pegarmos na nossa vela e acendermos a vela do outro, nós não perdemos nada, mas o outro fica iluminado. Portanto, quando nós passamos o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa ancestralidade, estamos muito mais a aumentar a nossa abundância e a nossa prosperidade do que às vezes aquilo que doamos aos outros. Mas esse gesto de doar é um gesto extraordinário de crescimento e expansão. E todas as cartas de número 3 dos arcanos menores nos falam de crescimento e expansão. Portanto, temos aqui os escorpiões com muita vontade de crescer e expandir. Então coloquem-se em ação, coloquem-se em movimento, coloquem-se na jornada. Aquilo que acham que podem fazer agora da vossa vida é mesmo para seguir em frente, porque este 3 de ouro de paus, outra carta que nos fala de crescimento e expansão e que diz, tu já sabes para onde é que queres ir. Estás a olhar aqui de frente para o caminho. Sabes que tens um horizonte de possibilidades, então coloca-te na viagem, coloca-te no processo, coloca-te em andamento, porque precisas de crescer e expandir. Chegou o momento de avançar. Olhando aí para a situação, que eu não sei o que é, pode ser um processo, imagino que estão numa relação e que estiveram aí durante muito tempo, o que é que eu faço? Vou, não vou? É a altura de avançar, é a altura de fazer crescer esta relação. É a altura de seguir em frente, de decidir viver com a pessoa, decidir, sei lá, ter filhos, decidir expandir alguma coisa. É seguir em frente, é não parar na jornada. Portanto, são cartas maravilhosas porque elas falam de expansão e de crescimento. Portanto, eu não sei o que é que vocês querem expandir e fazer crescer, mas seja lá aquilo que for, é a altura de o fazer. Sempre com esta humildade necessária da carta do 3 de ouros, de estar receptivo para aprender e partilhar também o seu conhecimento com os outros. Porque se não tiver esta generosidade de que nos fala o 3 de ouros para mim fala muito da generosidade, porque é alguém que tem um conhecimento e não se importa de o partilhar com estes dois aprendizes que estão aqui. Ele está a ensinar como é que estes dois aprendizes podem esculpir esta pedra. Está a dizer como é que eles têm que fazer e eles estão muito atentos e receptivos a este conhecimento. E este conhecimento faz com que este mestre possa expandir a sua energia
e estes aprendizes, por sua vez, possam depois levar esse conhecimento a mais pessoas. E é assim que nós prosperamos em abundância. Que linda mensagem. Mas alguma coisa que vai ter que ficar para trás. Há aqui uma viagem para seguir em frente, que vai ser de desafios, mas de aprendizado extraordinário. Portanto, podemos ter aqui pessoas do signo de Escorpião que estão numa nova viagem, que estão num ciclo de expansão e crescimento, mas que tiveram que fazer escolhas e que vão ter que deixar para trás alguma coisa e seguir viagem, o que quer dizer que de uma forma objetiva podemos ter aqui pessoas que vão inclusivamente mudar de geograficamente, podem ir para um outro país, para uma outra cidade, para uma outra empresa, para uma outra relação. Há aqui alguma coisa que fica para trás. E fica para trás porque é a única possibilidade de você expandir e crescer. Imagine que estava aí numa empresa ou numa relação que já não prosperava, que já não satisfazia, que já não era boa para si, e você percebe, eu preciso de crescer, preciso de aprender novas coisas, preciso de ensinar também o que eu tenho para partilhar com outras pessoas, e para isso já não é neste sítio que eu vou fazer isso, eu vou ter que partir. Este 6 de espadas é o elemento ar, e diz que aqui se esgotaram as possibilidades. Portanto, é deixar para trás aquilo que deixou de fazer sentido. Vocês aí desse lado sabem muito bem o que é que têm que deixar para trás, o que é que deixou de fazer sentido, o que é que já não vos agrega mais, para ir à procura desta expansão e deste crescimento de conhecimento e de riqueza de conhecimento. Às vezes pode ser mesmo ir para novas culturas, à procura de novos aprendizados. Podemos ter aqui pessoas que estão empenhadas em adquirir mais conhecimento, pessoas que se inscrevem em cursos, pessoas que vão para aprender alguma coisa que lhes encha a alma e o coração para expandir e crescer. Um rei de ouros na casa dos obstáculos. Vamos ver o resultado da leitura. O enforcado é o resultado da leitura. Engraçado. E outro 2 de paus a dizer que é preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente. Temos aqui uma mensagem muito forte de alguém que precisa de expandir, crescer, abrir-se a novas possibilidades, a novos conhecimentos, a novos aprendizados. E só isso traz a possibilidade de chegar a esta energia de prosperidade e abundância de que nos fala um rei de ouros. Vais chegar aqui, mas neste momento ainda não estás nesta situação, porque este rei de ouros está no bloqueio. E se este rei de ouros nos fala de poder, liderança, matéria, prosperidade, abundância, estrutura, e está no bloqueio, quer dizer que há aqui ainda um percurso a fazer. E é o momento, porque o sol ilumina o vosso caminho, o sol apresenta as possibilidades e o resultado da leitura é o enforcado. Este enforcado fala-nos de alguém que está preso a uma situação, ou que estava preso a uma situação, ou que vai ficar preso a uma situação. É um padrão de repetição, é um karma. Nós não temos livre-arbítrio com o enforcado, temos livre-arbítrio porque estamos numa situação em que estamos a sentir uma limitação. Nós sabemos que podemos sair dessa limitação. O enforcado está pendurado, mas ele não está impossibilitado de se colocar numa outra posição na sua vida. Basta para tanto que saiba analisar as questões e saiba olhar para a sua situação por outra perspectiva, por outro ponto de vista, mas é o resultado da vossa leitura. Então, há aqui
uma possibilidade de vocês crescerem em expansão e em crescimento, deixarem para trás alguma coisa que já não vos serve, mas isso só é possível se vocês olharem para a vossa vida por outro prisma, por outra perspectiva. Perceberem, até hoje o meu percurso mais ou menos teve estes ciclos de repetição. E porquê? Se calhar porque nunca fez nada de forma diferente. Logo, não fazendo as coisas de forma diferente, não utiliza e nem pode ter a possibilidade de ter resultados diferentes. É possível que vocês estejam aqui numa situação de repetição, numa relação que é mais do mesmo, num emprego em que vocês não conseguem dizer não, em que vocês não conseguem impor-se, numa situação em que vocês não podem crescer, porque de alguma forma o vosso comportamento e a vossa forma de estar nessa situação é a mesma, não foi corrigida. Há aqui um padrão de repetição que vos impede de seguir em frente. Neste momento as possibilidades existem, são fortes, são reais. Temos aqui um sol a dizer que tu podes crescer e expandir. Basta que te coloques na jornada, que te abras a outros aprendizados e que deixes para trás aquilo que não faz sentido na tua vida. E se tu fizeres isto, porque estás num período da tua vida de uma grande iluminação, porque tens aqui um sol a dizer que tu vais ter sucesso, clareza mental, caminhos abertos, alegria, prosperidade, vitalidade, saúde, é agora. Portanto, não estejas aqui a repetir nenhum tipo de padrão. Olha para a tua vida de uma outra forma. E isto aconteceu sempre assim porque eu sempre fiz daquela forma. Agora não vou fazer mais dessa forma. Eu quero resultados diferentes. Eu quero sair desta energia. Porque eu quero chegar a este Rei de Ouros. Que é ter o poder, a liderança da minha vida, a estrutura que eu preciso para mim, para a minha família, para as minhas parcerias, para os meus amores. Eu preciso ter uma vida equilibrada, segura. Eu preciso estar numa vida onde o material também é importante, porque o escorpião não se preocupa muito com o material. O escorpião liga mais à profundidade das coisas. Eles sentem 1000 vezes 1000. E então é preciso ter aqui a consciência de que tem que deixar para trás alguma coisa, colocar-se numa situação de humildade para aprender e crescer nesse aprendizado e aproveitar esta maravilhosa energia do sol que vos permite seguir rumo a uma nova vida com uma consciência expandida daquilo que não podem repetir, que é, como eu disse no início da leitura, olhar de uma forma consciente para o vosso lado luz e saber qual é o vosso lado sombra que tem que corrigir, que tem que alterar, que tem que adaptar para crescer nesta jornada e chegar a esta posição de prosperidade, abundância, estrutura, segurança. Não se esqueçam de aprender e sair desta posição. Mas têm que aprender alguma coisa. Não sei o que é que vocês têm que aprender, porque este enforcado não vos deixa seguir em frente enquanto vocês não aprenderem a lição. É a carta que diz que tu vais ficar aqui, tu repetes o ano, tu não passaste com boa nota porque fizeste sempre tudo da mesma forma. Vais ter que aprender esta lição e quando tu aprendes esta lição, sais desta energia de estagnação e de paragem na tua vida, em que parece que tudo começa a crescer e chega a um ponto e aquilo dá sempre no mesmo. Porque é que eu me meto em negócios, mas os meus negócios nunca vão até ao final? Porque é que nunca... parece que começa tudo bem e depois tudo fica esquisito? Exatamente porque tu não estás a fazer as coisas da melhor forma. Estás a fazer as coisas como sempre fizeste. E então o resultado é sempre o mesmo. Tu tens que perceber o que é que tens que corrigir. E para corrigir isso, se calhar tens que te abrir ao aprendizado e ao conhecimento. Tens que ser
o eterno aprendiz. Tens que estudar, tens que perceber, caramba, eu farto-me de trabalhar, eu começo as coisas e é sempre da mesma forma que termina. Chega a uma altura, parece que eu estou a crescer e parou. Então olha para este arcano número 12. É porque tu estás a repetir tudo. Tens que fazer diferente para ter um resultado diferente. Percebe isso? E quando tu percebes que se calhar precisas de aprender alguma coisa, e agora sim, tu estás num momento de ter essa consciência expandida e de perceber, há aqui alguma coisa na minha vida que começa e acaba sempre da mesma forma. O que é que eu estou a fazer mal? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que corrigir? E agora tu tens este sol a mostrar o caminho, a iluminar o caminho, a deixar-te uma consciência mais expandida e mais consciente daquilo que tu tens que corrigir. Portanto, não fiques aí parado, feito um 2 de paus. Coloca-te na jornada para um processo de crescimento e aprendizado. Vamos ver agora qual é a mensagem com o oráculo. Tu és aquilo que pensas, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Que linda leitura, é uma leitura tão clara, tão... uma mensagem extraordinária. Tem que deixar alguma coisa para trás, nem que seja esse comportamento e esse padrão de repetição, mas pode ser algo mais que vocês têm que deixar para trás. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. É uma mensagem grande, vamos ler. Aprecia os teus ideais. Aprecia a música que se agita no teu coração, a beleza que se forma na tua mente, a beleza que cobre os teus pensamentos mais puros, pois a partir deles crescerão todas as condições maravilhosas, todos os ambientes celestiais. Aprecia as tuas ideias, aprecia aquilo que tu tens de bom, vê o que é que tu pensas, não deixes que ao teu pensamento cheguem energias que não sejam de beleza, que não sejam elevadas, para que possas de facto crescer com todas as condições maravilhosas em todos os ambientes celestiais. Que linda leitura para a egrégora do signo de Escorpião. Fiquem bem.